Olá, irmãos, bom domingo a todos. É manhã de domingo, são 11 horas, quase 11 horas e 30 minutos da manhã de domingo, dia 29 de março de 2020. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero agradecer a Deus muito, sempre agradeço a Deus, mas pelo sucesso do canal. Já estamos beirando as 2.300 visualizações. Já estamos com 82 inscritos e esses números só tendem a crescer graças a Deus. Quanto mais visualizações, é a sinalização de que mais pessoas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por essa bênção que o Senhor me concedeu. E em segundo lugar, eu queria mandar um abraço para um desconhecido fisicamente, que mora lá no interior do Ceará, na praia de Parajuru, cidade de Beberibe, no interior do Ceará. Meu amigo Valdemir. Valdemir se comunica muito comigo através dos comentários. Em cada vídeo ele sempre tem um comentário a fazer. E um abraço, Valdemir, para você e a sua família, sua esposa, que sejam abençoados grandemente pela graça de Deus. Um abraço. É bonita a sua praia, hein? Eu já andei olhando na internet lá e é muito bonita a praia de Parajuru, em Beberibe. Um abraço, Valdemir. Bom, gente, então a mensagem que eu trago hoje para vocês é mais uma complementação de tudo que a gente já comentou, já falou aqui nos vídeos anteriores. É uma enfatização na missão dada por Jesus a todos nós. Qual foi a missão que Jesus entregou a todos os cristãos, a todos aqueles que se professam seguidores de Jesus? Ele nos deu a missão do ID. O ID do Mestre amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, que disse que nós deveríamos ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Esta é a missão principal que Jesus entregou a todos os seus seguidores, a todos os seus discípulos, na verdade. A missão de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Bom, mas aí a gente é obrigado a se fazer uma pergunta. O que significa sair pelo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura? Precisamos nos perguntar assim: como sair pelo mundo e pregar o Evangelho? Outra pergunta: a nossa família faz parte do mundo? Faz, né? Pois é, nossa família faz parte do mundo. Então, pregar para as nossas famílias, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, também significa sair pelo mundo. Assim, a gente vai estar obedecendo a ordem do nosso Mestre. O nosso primeiro ministério é dentro da nossa família. É naqueles que estão em volta de nós, aqueles que vivem em torno de nós. Sabemos muitas vezes, na maioria das vezes, que é muito difícil pregar para os nossos familiares. É muito difícil, porque muitos deles não vão querer nos dar ouvidos. O próprio Jesus passou por essa dificuldade ao tentar pregar na sua cidade, para os seus irmãos, para a sua família. Os próprios irmãos de Jesus
não acreditavam muito na sua missão, que ele era filho de Deus. Bom, mas enfim, depois até o Tiago, um dos irmãos, acabou sendo discípulo e inclusive tem um livro de Tiago na própria Bíblia. Bom, mas enfim, amigos, irmãos, pregar para os nossos familiares não é muito fácil, não, é uma missão ingrata. Muitos deles não vão querer nos dar ouvidos e muitos vão até passar a nos evitar se encontrar com a gente para que a gente não tente evangelizá-los. Isso quando não nos virarem completamente as costas e até romperem relações com a gente, né? Esse é um problema sério que os evangelistas, que os cristãos têm de pregar o evangelho para a sua própria família. Esse problema eu tenho na minha própria família, dentro da minha família. Sabem aquela pessoa que só de ouvir a palavra igreja, pastor, crente, já se sente incomodado? Pela aversão que já criaram através do tempo? Esta aversão muitas vezes se deve justamente por causa dos maus cristãos, os maus pastores, os falsos profetas que enganam o povo inocente de Deus. Então, irmãos, esta aversão muitas vezes é plenamente justificável. A gente não pode tirar completamente a razão dessa aversão acontecer automaticamente quando se refere a pastor, a igreja, a crente. Muitas vezes as pessoas conhecem alguém que é crente ou conheceram alguém que é crente, que frequenta a igreja, que anda com a Bíblia embaixo do braço, mas tem uma vida pessoal que não condiz com alguém que se diz ser uma pessoa de Deus. E muitos dizem, eu já vi pessoas dizerem isso. Bom, o que será que esse crente aprende lá na igreja? A vida desse crente, olha que a gente escuta os vizinhos, os conhecidos, os parentes, né? A gente escuta que o crente, depois que sai da igreja, volta para sua casa, volta para sua vida normal, ele briga, ele discute, ele bate nos filhos, ele bate na esposa, ele briga com os vizinhos, ele tem uma vida assim que parece que não tem nada a ver com Deus, a vida dele. E aí, a pessoa que conhece alguém assim, pensa assim, bom, o que será que esse crente está aprendendo lá na igreja, lá com Deus? Nessa Bíblia, que ele anda com ela embaixo do braço o tempo todo, aprende alguma coisa de Deus? Parece que não, parece que é exatamente o contrário. Então, não quero ser crente, já que ser crente é isso, esse cara é crente, olha o exemplo que ele está dando. Então, eu não quero ser crente, deixa eu ficar aqui sossegado na minha vida, viver a minha vida, quietinho no meu canto aqui, tocar a minha vida e tocar a minha vida para frente e deixa assim. Pois é, então aí quando você chega para o seu filho, para sua esposa, para sua filha, para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, e inicia uma tentativa de pregação, muitas vezes acontece que a pessoa já se volta para você e diz, não, já vem tu com essa tua conversa de crente? Não quero saber. E aí a gente fica triste, né? E para não perder completamente o nosso relacionamento com essa pessoa ou com essas pessoas, a gente acaba por desistir e não tocamos mais no assunto. Deixa para lá. Com colegas e vizinhos também ocorre parecido com isso. Então, por maior que seja a aversão que exista, a gente deve continuar fazendo a nossa parte.
Então a gente deve colocar os nomes dessas pessoas diante de Deus, interceder para que ele tenha misericórdia delas e para que elas sejam alcançadas pela sua graça. Então ele está vendo, Deus está vendo que você tentou, que você fez a sua parte e que você está colocando diante dele os nomes dessas pessoas que lhe recusaram o contato, recusaram a palavra, não quiseram ouvir, não quiseram lhe dar atenção. Então você coloca diante de Deus os nomes dessas pessoas para que o Senhor faça a parte do Espírito Santo de tocar o coração dessas pessoas. Bem, irmãos, então mais uma pergunta. Hoje não é um inquérito, mas tem muitas perguntas. Diz uma brincadeira popular que diz que mais de 3 perguntas já é inquérito. Então acho que eu já estou aqui na 3ª ou na 4ª pergunta, ou 5ª pergunta. Você tem tentado fazer isso? Você tem feito isso? A gente não deve forçar ninguém a nada. Deus também não força. Ele oferece a oportunidade. A pessoa decide aproveitar a oportunidade se ela quiser. A pessoa tem livre arbítrio, ela tem o poder de decidir o que quer para a sua própria vida. Mas já me aconteceu algumas vezes de eu estar aguardando há dias uma oportunidade para pregar para determinada pessoa. Aconteceu já na minha vida 1, 2 ou 3 vezes até. Mas a oportunidade não se apresentava. Ficava ali procurando uma oportunidade para me aproximar, para o assunto se encaixar, para eu poder falar para a pessoa. A oportunidade não se apresentava. E de repente, um belo dia, lá num belo momento, a própria pessoa, ao estar conversando com você, fala alguma coisa, diz alguma coisa e possibilita que surja a tão esperada oportunidade. E então, devemos aproveitar e falar de Jesus para essa pessoa. Toda vez que a oportunidade se apresentar, a gente não deve perder essa oportunidade. Não sendo chato, não sendo xarope, mas aproveitar a oportunidade. Não forçar a barra. Jesus não força, Deus não força, né? Então, essa pessoa acabou de abrir a porta. Ela abriu a porta e a gente aproveita essa porta aberta e entra. É o agir de Deus. Depois, o resto é o mover do Espírito Santo no coração dessa pessoa com a palavra que você acabou colocando diante dela. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou, é um versículo bastante conhecido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eu cearei com ele, e ele comigo. Passará a haver comunhão entre Deus e a pessoa que abriu a porta, ao ouvir a sua voz. Não devemos nos esconder. Tem muitos que se escondem, que disfarçam, para que ninguém perceba que ele é crente. Não. Não devemos participar das brincadeiras mundanas. Muitos participam para não parecerem crentes, né? Participam das brincadeiras mundanas, riem das piadas obscenas que são contadas no meio da roda, fazem parte dessa roda, uma roda de amigos que cantam músicas mundanas e dão gargalhadas e até bebem juntamente com seus amigos. Por quê? Porque não queremos perder a amizade dessa turma, desse pessoal. Então a gente muitas vezes, alguns pensam assim, são crentes, mas pensam assim: não, eu não posso, eles não podem saber que eu sou crente, senão vão começar a debochar de mim, me chamar de careta, de ultrapassado. Mas não é assim, amigos, não é assim, irmãos. A gente deve deixar que percebam que somos diferentes. Isso pode fazer um dia com que, quando algum deles
estiver passando por alguma dificuldade, venha à memória deles, eles se lembrem que você é crente e pode vir a você, pedir um aconselhamento, conversar com você, saber a sua opinião a respeito de determinada situação que ele esteja passando, e esta então vai ser a sua chance de levar essa pessoa até Jesus. Tudo o que temos que fazer, irmãos, então, é levar as pessoas a Jesus, porque Ele é o caminho. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, ele diz também, é mais um versículo muito conhecido: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quem é o caminho? É Jesus. Não é o culto o caminho. Não é porque você vai a todos os cultos que você está no caminho. Claro que ajuda a se aproximar de Deus. Você vai ouvir a palavra lá, vai se aproximar de Deus. Mas Jesus é o caminho. Não é o culto o caminho. O culto também não é o pastor. Não é o pastor de nenhuma igreja. Não é um irmão de alguma igreja. Se você vai na igreja para olhar para o pastor, você está perdendo o seu foco. O seu foco é Jesus, porque Jesus é o caminho. Não devemos olhar para o pastor. O pastor é apenas um instrumento que está sendo usado por Deus para fazer com que a sua palavra chegue até você. O caminho não é o culto, o caminho não é o pastor, o caminho é quem então? É Jesus. Somente Jesus. Não há outro caminho. Está bem claro isso, irmãos. Não há outro caminho. Algumas pessoas costumam dizer para a gente, Sérgio, todas as religiões levam a Deus. É mentira. Não é religião que leva a Deus. Quem leva a Deus é Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus é a salvação. Então não há outro caminho para a salvação que não seja Jesus. Através de Jesus. Não podemos tirar o olho de Jesus. Não podemos ficar olhando para este, para aquele outro, para aquele mais outro, porque eles não são Jesus. É Jesus a figura principal da nossa vida, e a nossa meta e o nosso alvo. Queremos chegar naquele alvo, que é Jesus. Não podemos desviar o olhar do nosso alvo principal, que é Jesus. Aliás, principal não, o único alvo que deve fazer parte da nossa busca, da nossa procura, do nosso caminho. Alguém ainda pode dizer para você, como já aconteceu, não é? Sérgio, cara, eu não presto, eu sou muito pecador. Teve um até que disse para mim, eu sou muito mulherengo, eu não presto, eu não valho nada. Eu não tenho cara para me apresentar a Deus, sendo essa pessoa que eu sou. Eu já fiz tanta porcaria na minha vida que Deus nunca vai me aceitar, nunca vai me perdoar. Não, não é assim. Deus não é isso tudo. O que dizer para essa pessoa? Então eu tenho que explicar simplesmente para essa pessoa o que João diz lá no seu livro, no livro de João, capítulo 2, versículo 1, que João fala amorosamente a todos nós, dizendo assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Existirá, ou já existiu, ou existe um advogado melhor do que esse? É causa ganha na certa com esse advogado.
Ele está o tempo todo intercedendo por nós, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. Se eu pequei, peço perdão com arrependimento sincero e continuo na minha caminhada em nome de Jesus. Porque o meu pecado, por maior que ele tenha sido, ele já foi comprado pelo sangue precioso de Jesus lá na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Ele foi comprado por Jesus. Ele já está pago. Eu só tenho que tomar posse do perdão. Eu tenho que dar o meu testemunho, eu tenho que confessar o meu pecado, pedir perdão com sinceridade de coração, me arrepender, que ele já estará perdoado. A partir daquele momento, Deus esquece daquele pecado. E a partir dali, uma nova página na sua vida, a ser escrita por Deus, conforme o seu desenvolvimento espiritual na sua aproximação com Deus. O único pagamento que esse grande advogado, o melhor de todos, exige é que nos arrependamos do nosso pecado e que peçamos perdão com o coração sincero. Esse é o pagamento, essa é a condição. É isso, irmãos, que temos que fazer para cumprir com a missão que Jesus nos entregou. Além de pregar no nosso âmbito familiar, no nosso âmbito de ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, pregar ao mundo e nunca deixar, permitir que se cale a voz do Evangelho, a voz de Deus, para que a graça de Deus alcance a maior quantidade de almas em todos os lugares. Deus abençoe vocês, que a paz de Jesus habite nos vossos corações. Amém.